Boa tarde, nessa segunda-feira, dia 3 de fevereiro, deixa uma palavra para a meditação. Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo, pois, primacia do Senhor, andeis modo digno, vós alcanceis, que foste chamado com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros por amor, a força de diligência por perseverar a unidade do Espírito, fosse vocacionado, fação da paz. Haja somos um corpo espiritual, como também fosse chamado para um só esperança, uma só vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, qual breve toma sem meio de todos, está em todos. No versículo 7 fala assim: a graça que foi dada e concedida a cada um de vós, segundo o propósito dos dons de Cristo. Pode dizer, quando subiram nas alturas, louvor ao cativeiro, foi cativeiro concedeu aos dons os homens. Ora, qual diz, subimos sensatamente também, havendo descer até que recheado de da terra. Aquele que desceu também há de subir todos o céu, achando todas essas coisas. Ele mesmo concedeu para apóstolos, uns para profetas, uns para doutores, uns para, repetindo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, e imediatamente com vista que a perfeicidade santos, para que desapainha a servidão, para edificar o corpo de Cristo. Antes todos chegamos a uma unidade da fé, pelo conhecimento do Filho de Deus, perfeita vogalidade, mediante nas alturas, plenitude em Cristo, para que mais seja como menino cingido de lombos nas alturas, para redós de todos os ventos de doutrinas, para que homem pelas alturas em dureza de erros, mas seguinte à verdade do amor, crescendo tudo naquele que é cabeça, Cristo. Cabeça é Cristo. Que todo o corpo seja justo, consolado pelo auxílio de tudo ajustado, segundo a justiça, comparecendo cada um à parte, feituado o propósito de uma edificação, mesmo amor. Então estamos diante de uma palavra que fala aqui que um Deus escolheu para apóstolo, outros para profeta, outros para presbítero. Aqui fala sobre o livro de Efésios, naquela época de Efésios, capítulo, o propósito que um escolheu para presbítero, outros para apóstolo, outros para pastorear a igreja. E o que é coisa que alerta aqui também, quanto a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, a força diligentemente, perseverar a unidade do Espírito e vocação da paz, foi chamado para o corpo para o Espírito, também chamado um só corpo, uma só esperança, uma só vocação, uma só fé. Então existe só uma só fé, a fé do crente, aquele que aceita Jesus, que faz um conserto, ele está crendo um só Deus. Existe só um só Deus, um só que escolheu para o profeta, quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, profeta ali, e não há outro Deus além desse. Então um escolheu para discípulos aos apóstolos. Então devemos adorar só um só Deus, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Não existe outro Deus que possa substituir Salvador. Ou tem vários deuses, mas não pode, tem poder para fazer o que é soberano. Então fala aqui, rogo para os primogênitos que Deus escolheu digna,
forçamente chamado para toda a humildade, mansidão, longanimidade, outros inteligentes, perseverando na unidade de espírito. Fala de unidade, fala de união. União que fala também que é um só Deus, um só Espírito, um só profeta. Para mim, no meu pensamento, na linha de pensamento, pela que eu conheço da palavra de Deus, dos tempos também, eu tenho Jesus como profeta messiano que teve na terra pregando um dia, que era o único Deus, as palavras, profecia que foi cumprida desde da terra que ele começou a andar sobre a terra, para as profecias que aconteceu, que ia de acontecer no século XXI, no século XX, o que está acontecendo hoje, no século XXI. Então nós falamos aqui da palavra que fala de. Ali aqui fala também que foi os que foi escolhido, né, para pastorear a igreja, o pastor da igreja, para pastorear veio a igreja. Todo corpo justamente consolado ao auxílio de toda justa, segundo a sua cooperação. Quando fala de cooperação, tem isso, aquele que coopera na obra de Deus, ajudar o pastor e ajudar também no andamento do ensinamento da palavra de Deus e pregação da palavra na igreja. E existe também o diácono está ali para cuidar das coisas da igreja. Então, graça e conserto, cada um segundo o seu propósito, dons de Cristo. Então, o dom que nós temos, tudo é nosso dom que nós recebemos, é tudo de Cristo. Não devemos gloriar daquilo que a gente faz. Que dom que nós recebemos é de Cristo. Por isso, quando subiu às alturas, ele levou o cativeiro concedido. Então, fala aqui que Deus levou o cativeiro, subiu tudo aqueles que estavam condenados. Ele fala do cativeiro, quando ele morreu na cruz, levou os cativos. Desprendeu aqueles que estavam agarrados, presos no pecado, presos pelo diabo, pelas coisas vícias. Aquele que aceita